Vamos agora dar início às aplicações envolvendo programação linear. Ou seja, nós vamos trabalhar agora com alguns critérios, algumas dicas envolvendo a modelagem na programação linear. Até o momento, todos os problemas que nós resolvemos já veio a modelagem pronta, que era a função objetivo e que era também as restrições dadas dentro daquele sistema formado por inequações lineares. Tá. Eu queria aqui deixar algumas dicas para facilitar. Bom, eu vou chamar isso de passos. O primeiro passo, obviamente, é ler o problema. Ler com detalhe o problema, porque conforme você vai lendo, você já vai juntando na sua cabeça algumas informações que serão essenciais para a sua modelagem. Tá. O que você deve procurar primeiro num problema de programação linear? Eu vou chamar de passo 2. Seria identificar as variáveis x e y. Eu confesso que é a primeira coisa que eu faço. Se tiver mais de duas, identifique elas. Tá, aí vem a pergunta, professor, como que eu identifico as variáveis x e y? Bom, ela será sempre a pergunta do problema. Por exemplo, determine o custo mínimo na compra ou na produção dos brinquedos A e B. Então, quais seriam as variáveis? Qual é a pergunta? É determinar o custo mínimo pela produção do quê? O que está variando no problema? O que pode mudar? Ah, o que eu vou produzir do brinquedo A e o que eu vou produzir do brinquedo B. Então é assim que eu identifico as variáveis. Você vai fazer a leitura, em algum momento, quando ele fizer a pergunta, essa pergunta vai estar se referindo a algum produto, alguma quantidade de alguma coisa. São esses dados que vão se referir às variáveis. Aí eu já aconselho escrever, de cara, x, quem é? Quantidade do brinquedo A. Y, quantidade do brinquedo B. Porque isso vai te ajudar nos demais passos e vai te ajudar também quando você for escrever a resposta final do problema. Tá, tudo bem, compreendido. E o passo 3? O passo 3 é você identificar, eu diria identificar, escrever a função objetivo. Você já sabe quais são as variáveis. E agora a função objetivo. A função objetivo, só para esclarecer, é aquela função que fica fora da restrição, que normalmente nos problemas prontos a gente chama de z, z igual. Tá? Então, antes das restrições, é fundamental a função objetivo. E ela é fácil, gente. A função objetivo é uma redundância que eu vou falar, mas é o objetivo do problema. O que ele quer no problema? Então, o que eu acabei de comentar é determine o custo mínimo pela produção dos brinquedos A e B. O objetivo, custo mínimo. E o que varia? Os brinquedos A e B. Então, os brinquedos denotam as variáveis e o objetivo seria o custo. Determine o lucro máximo, que são as duas perguntas assim que mais aparecem. Então você vai lá e vai escrever a função objetivo. Vamos supor o custo. Aí você vai procurar identificar dentro do problema qual o custo para produzir o brinquedo A e qual o custo para produzir o brinquedo B. Esse brinquedo A e B é só um exemplo aleatório, tá? Vamos supor, o custo é de R$2 em cada brinquedo A e R$5 em cada brinquedo B. Bom, então o custo seria de R$2 vezes quantos brinquedos eu vou produzir do A, que eu chamei de X, mais um custo de R$5 em cada brinquedo B. Só que o B eu denominei essa quantidade de Y. Então a função objetivo será sempre uma função do primeiro grau
tá? Sempre somando, raramente subtrai. Eu, sinceramente, acho que vi 1 ou 2 casos que envolveu juros, mas é muito raro. Normalmente, então não vou dizer sempre, né? Vou dizer normalmente é uma soma. E normalmente envolvendo uma multiplicação, porque normalmente essa informação se refere a cada unidade. Bom, já identifiquei as variáveis, já escrevi a função objetivo e esse é o momento do passo 4. Sinceramente, o principal passo. O que normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, que é observar as restrições. Observar ainda é fácil. O difícil é descrevê-las. Eu estou sendo muito sincero. Descrevê-las. Essa é a maior dificuldade. Mas vamos com calma. Como que eu observo as restrições? Por isso que é importante você começar, antes das restrições, pela função objetivo. Porque se o objetivo for o custo, você sabe que o que ele falar de custo é o objetivo. As demais informações, gente, serão as restrições. E você vai descrevê-las. Tá. Primeiro passo. Normalmente as 2 primeiras restrições serão x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Por quê? Porque normalmente o x identifica uma quantidade, alguma coisa que você vai produzir, que você vai vender, e normalmente esse valor não pode ser negativo. Nesse exemplo, alguém pode produzir uma quantidade negativa de brinquedo A? Gente, é impossível. Não dá para produzir menos 10 brinquedos A. Não dá. E do B, mesma coisa. Por isso que eles são maiores iguais a 0. E por isso que normalmente a gente trabalha no primeiro quadrante, ok? Bom, então isso aqui eu observo lendo quem é x e quem é y. Agora, como que eu vou perceber essas restrições para eu poder descrevê-las? Bom, as restrições são as imposições do problema. Ok? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Olha, a fábrica trabalha com uma produção mínima de 30 unidades do brinquedo A. Ele está impondo, é no mínimo 30. E no máximo 100 do brinquedo B. Está impondo 100 do brinquedo B. Então, eu estou observando, depois eu vou ter a tarefa de descrevê-los, ok? A quantidade máxima a ser produzida dos 2 brinquedos, quando ele fala isso, tá, gente, é uma soma, juntando os 2 brinquedos, é de 200 unidades. Então, seria um x mais y menor ou igual a 200. Tá? Então, é assim que eu observo as restrições. Claro que nas modelagens eu vou ensinar isso detalhadamente, vou mostrar, vou riscar dentro do enunciado, para que vocês todos possam enxergar melhor o que eu estou dizendo, ok? Mas observe e tente descrevê-las. São sempre dadas por inequações, tá, gente? Bom, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre algumas palavras-chave, tá? Agora eu vou para o passo 5. Já sei quais são as variáveis, já sei qual é o objetivo que está fora do sistema, montei o meu sistema e agora vai voltar para aquilo que a gente já tem um conhecimento. O próximo passo é a fazer o método gráfico. E a gente começa o método gráfico como? Fazendo o gráfico. Representando o gráfico. Então você vai fazer o gráfico sempre de quem? Das inequações, ok? E não esquece, claro, de delimitar a região. Lembre-se sempre, uma região limitada sempre possui ponto máximo e mínimo. Só que o problema não vai querer mais os dois, ele vai pedir custo mínimo, você vai atrás do ponto mínimo. Lucro máximo, você vai atrás do máximo. Mas pode acontecer também problemas de regiões não limitada. Nesse caso, ou não existe ponto de máximo, ou
não existe ponto de mínimo. Mas fica tranquilo, porque eu sinceramente nunca vi um problema pedindo o que não existe. Ele vai pedir o que tem. Então, se não existir ponto de máximo, provavelmente será um problema de ponto de mínimo, tá? E se não existir ponto de mínimo, ele não vai perguntar sobre o ponto de mínimo. Provavelmente ele vai perguntar sobre o ponto de máximo, ok? Então tá, já fiz o gráfico. Depois de feito o gráfico, vocês também já têm um conhecimento, nós vamos determinar os vértices do polígono. É o que eu chamo de candidatos a máximos ou mínimos da nossa função. Esse passo não podemos errar. Na verdade, nenhum, né, gente? Se a gente erra um candidato, tá ferrado. Depois, passo 7, você já tem os candidatos. Você vai fazer o quê? Vai substituir os candidatos, os vértices. Aonde, gente? Vocês já sabem, né? Lá no passo 3, lá na função objetivo. E vai comparar esses valores. Você vai comparar. Então, se você quer o máximo, você vai tentar descobrir qual é o maior valor. Se você quer o mínimo, você vai em busca do menor valor. Para, enfim, chegarmos no passo 8. Já identificou? E agora o passo 8 é escrever a solução. Escrever, gente, mesmo, tá? Não é mais uma simbologia matemática, é escrever. E escrever a solução significa: devem ser fabricados 50 unidades do brinquedo A e 200 unidades do brinquedo B. Isso é descrever, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria dar umas dicas importantíssimas de como tratar problemas de programação linear, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, volte naquele ponto do vídeo. Ou quando você for resolver um exercício e não lembra bem quais são os passos, assista esse vídeo de novo, não tenha preguiça de aprender, tá bom?